podemos continuar com essa imagem de mal pagador. Porque isso tem um problema, você afasta aquelas boas empresas que querem negociar com a prefeitura, e você passa a ter as empresas que apenas querem aproveitar, que dão os preços superfaturados, e você ficava na defasagem das suas necessidades. Então, foi isso que nós procuramos fazer. Tivemos alguns aspectos que nós tivemos mais de 5 milhões de receita em função dessas renegociações, que nós conseguimos descontos naqueles credores que tinham débitos para receber da prefeitura até dezembro de 2016. Tivemos a facilidade, também é um grande ponto positivo, foi a venda da folha de pagamento dos funcionários. Conseguimos fazer uma excelente negociação com os bancos e apuramos um dos maiores valores que foram dados, ou talvez o maior, para a prefeitura no porte de Ribeirão Preto. Quando você divide pelo número de funcionários, o valor foi bastante expressivo, graças a um embate que teve entre a Caixa Federal e o Banco Santander. Tivemos um estímulo muito grande da cobrança. Partimos fortemente cobrar. Também tivemos sucesso, a nossa dívida ativa, aquilo que nós temos como crédito nosso, aos poucos nós estamos conseguindo regularizar. Aí, mais do que isso, nós tivemos aí um programa de renegociação de débitos que se chamou Regulariza Ribeirão. O objetivo do Regulariza Ribeirão foi nós temos 30 mil devedores de pequena monta, e nós queríamos que esse grupo de devedores ficassem aptos a voltar a comprar no comércio, estimulando o comércio. Vou falar assim, foi um sucesso? Foi, dependendo do foco que você queira. Você fala assim, a arrecadação para a prefeitura foi bom. Nós tínhamos uma expectativa de arrecadarmos 8 milhões à vista e arrecadamos já 15. E olha que vai até 31 de outubro. Mas, por outro lado, nós tínhamos uma expectativa de fazer aproximadamente 15 mil credores, que deve pequenos valores, que ficasse livre de SPC, de Serasa, e pudesse entrar no mercado, principalmente em função do 13º. Mas por uma falha muito grande de divulgação, não é falha de divulgação, condições financeiras, por não termos uma agência de publicidade, a divulgação foi muito pequena. Isso acarretou que apenas 4 mil contribuintes renegociaram seus débitos. Nós temos uma expectativa ainda até 31 de outubro. Porque o objetivo maior é o seguinte, oferecer condições para que toda a população regularize a situação e volte para o mercado, para adquirir no mercado. Temos aí o grande desafio, que vamos apresentar em outra data ser marcada, que é a planta genérica de valores. E quando falo em planta genérica de valores, há uma preocupação, não é aumentar imposto. Aumentar imposto pode ser uma consequência da planta genérica de valores, mas muito mais do que isso, é colocar a nível de mercado todos os 300 mil imóveis de Ribeirão. Então, todos os 300 mil imóveis, nós sabemos quanto vale, preço real, é preço de mercado e tudo mais. Se isso vai aumentar ou não, vai depender das alíquotas que serão impostas, a forma como vai ser colocada. Agora, a planta genérica de valores, ela foi feita em 2016, ela custou 11 milhões. Quando nós recebemos em janeiro, fevereiro, não gostamos do que recebemos, apesar que a empresa que fez é uma empresa conceituadíssima a nível Brasil. Aí fizemos toda uma revisão dessa planta de genérica de valores pelos nossos funcionários, porque eu falei, a preocupação minha não é se técnicos vão validar, eu quero saber se os funcionários da prefeitura validam essa planta, porque eles vão ser responsáveis. Não quero que seja meia boca,
tem que ser uma planta validada por eles, porque no dia a dia eles estão conversando com os contribuintes. Resultado, validaram, estão convictos dessa planta, que a planta tem qualidade, ela de fato mede valores. Agora, claro, temos o apoio, vê bem, enquanto planta genérica do CREA, do Secov, a planta, não estou discutindo o resultado do que a planta vai gerar, mas o Secov nos deu o apoio total, achou que o que se adotou para fazê-la, a sistemática, a técnica toda foi correta. Então, esse é um aspecto positivo também. Mas o que nós estamos trabalhando hoje é com a capacidade, a possibilidade do que nós vamos arrecadar e do que vamos investir em Ribeirão Preto durante o ano de 2018. Eu vou pedir para a minha diretora Edneia, que está aqui ao nosso lado. O problema é o seguinte: quando você apresenta o orçamento, você engloba da ERP, você engloba o Sasson, você engloba o IPM. O IPM, o que é para ele receita, e a receita é 300 milhões ou mais, para nós é despesa, porque somos nós que pagamos. Então, eu gostaria que você, Edneia, ficasse agora, nesse primeiro momento, focada em falar o que é, de fato, receita da prefeitura e o que é, de fato, despesa da prefeitura. Depois a gente falaria os grandes números, incluindo o da ERP e IPM. Ok. Boa noite a todos. Bom, o total consolidado do município, do orçamento para 2018, essa previsão, ficou em 2.992.539, 2.992.539.000, tá? Desse valor, a gente divide, são 2.004 para a administração direta, que seria o quê, essa administração direta? As secretarias que compõem a prefeitura, tá? Então, Secretaria de Turismo, Infraestrutura, né, Planejamento, Fazenda e as demais. E 69 milhões seria para a Câmara, né, a transferência que a gente tem para a Câmara, e a gente tem as transferências, tanto para o DAERP, quanto para a Fundação Pedro II, IPM. Isso tudo, consolidando as autarquias, chegamos em 750 milhões. Tá? Então, 750 com os 2.242, chegamos no orçamento de 2.992 milhões. Certo? Porque todas as secretarias, na verdade, o orçamento, como é que a gente faz? A gente apura as receitas, tá? Da prefeitura e de todos os órgãos que compõem o que a gente chama de consolidado, que seria da ERP, a Guarda, o Sasson, Fortec, as fundações, né, que compõem o município, Fundete, FIPASE, e depois disso a gente engloba todas as transferências que a gente tem que fazer também para esse pessoal, porque eles têm as receitas deles e ainda tem o aporte que a prefeitura repassa para eles, inclusive o repasse, né, também ao legislativo, que também vem junto. Tá? Então, foi dessa forma que a gente faz. Então, a gente verifica tanto as receitas primeiro, claro, né, e depois as despesas de cada secretaria, o previsto de cada despesa. Então, só para dar um exemplo aqui, então, por exemplo, claro que ficou, né, esse orçamento, ele está balizado, tanto as receitas quanto as despesas, eles estão batendo, né, um com o outro, e também, por exemplo, o gabinete do prefeito, aí a gente tem para abrir para vocês, no caso, se precisar, por secretaria, o quanto que ficou de despesa por cada secretaria. Tá? Mas, no fundo, é isso. A gente apura primeiro essas receitas, a gente faz a estimativa, o quanto seria de IPTU para o próximo ano, ISS, todas as despesas que o município pode reaver, e depois a gente apura todas as despesas de cada secretaria. Como o secretário bem disse, realmente é muito difícil, tá? Esse é meu primeiro ano fechando o orçamento, né, com a ajuda, com a equipe que a gente tem na Fazenda. Assim, é muito difícil, porque cada secretaria, claro, e acho assim, a gente nem engloba, né, o que cada despesa que cada secretaria tem que fazer, é muito além do que a gente tem de receita. Então, ficaram alguns projetos de fora? Ficaram, sim.
né? Porque a gente, realmente, a hora que você vai colocar na ponta do lápis, isso não comporta. Então, realmente, houve alguns cortes em algumas secretarias, tá? Que o que a gente pretende? Isso a gente vai trabalhando ao longo do exercício, na execução, o que a gente fala durante a execução do orçamento, tá? E a gente verifica o quê? Está sobrando no gabinete, a gente faz essa transferência para outra secretaria, no que couber a cada secretaria aí. Uma dúvida, Edneia, que me foi perguntada aqui, é quanto que nós vamos fechar todo o orçamento esse ano? Acho que eu falei bobagem aqui, o orçamento total, esse ano. 2017. De 2017? Mais o quê? De déficit ou o quê? Não, o total. Receita total. A receita total de 2017? Para 2018 será 2.992. E esse ano vai fechar em quanto? Receita total. É 2 milhões, como eu falei. Isso, é porque a gente tem que fazer o quê? A gente fez a previsão de 2017 e agora no final a gente faz o que a gente chama da realizada, né? Realmente executado. Menos de 2. Obrigado, Edmeia. Nós recebemos aqui o vereador Igor Loriveira, membro dessa Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Obrigado pela presença. O vereador Marmita, que não é membro, mas está aqui acompanhando de perto a apresentação da Secretaria da Fazenda, bem como essa audiência pública que a população comparece. Então, passo a palavra para o vereador Igor, para suas considerações. Boa noite, presidente Marcos Papa, vereador Marmita, secretário da Fazenda, Manuel, a Cibele também, presente aqui nesta noite, e também a Edneia. De extrema importância esta reunião que o presidente Marcos Papa está realizando nesta noite. A gente percebe, fica triste também a falta da participação do público da nossa cidade, porque nós sabemos que aqui nós estamos discutindo a questão orçamentária do nosso município no próximo ano. É importante que a população participe também, para que saiba as receitas, né, e os gastos que a prefeitura vai ter, até para que possa cobrar o seu vereador, cobrar também o executivo da nossa cidade. Então, nós estamos aqui representando e como membro da Comissão de Finanças. Obrigado, vereador Igor. Vereador Marmita, gostaria de fazer uma saudação? Não? Então, agradeço mais uma vez a presença de Vossa Excelência. Também agradecer a presença do Eduardo Molina, representando aqui a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, bem como a presença da TV Clube, transmitindo conosco, junto com a TV Câmara, essa audiência para toda a população. Bom, nesse momento eu já transmito a palavra ao público presente, que pode se manifestar tanto através de perguntas dirigidas aos técnicos da Secretaria da Fazenda, quanto por escrito nesses formulários que foram distribuídos. Se alguém quiser fazer uso da palavra, tem um microfone à disposição. Bom, boa noite. Boa noite, Mônica. Meu nome é Mônica. Eu estou presidente do Conselho de Cultura e eu gostaria de saber qual é a previsão orçamentária para o ano de 2018 da Secretaria Municipal de Cultura e qual vai ser a previsão para o fechamento deste ano. Mônica, só queria te pedir para você falar seu nome completo, para qualificar na ata no final, é uma audiência pública. Mônica Jaqueline de Oliveira. Obrigado, Mônica. Bom, Mônica, muito obrigado pela sua participação. Bom, fechamento, claro que ainda nós não podemos fazer, né? Vamos poder só dizer para você que depois do que acontece no realizado. A cultura, ela tem um total para o exercício 2018 de 14.655.000. No exercício passado, eu não tenho aqui, né? Você tem aí? Você quer falar o vinculado e o próprio? Então, não houve grandes alterações em relação ao ano anterior. O ano anterior nós tínhamos 14 milhões,
não sei quanto disso será liquidado, empenhado, 14.604. Só um minuto, Mônica, para sair. Pode falar, Diné. Pode falar. Para a previsão desse ano foi inferior a 1% da pasta, do total do orçamento, né? Então, a previsão é que isso continue para o ano que vem, né? Esse orçamento, né, deste ano, ele é basicamente para pagar funcionários, né? E também, de uma forma até um pouco bem superficial, dá conta dos equipamentos que estão abaixo dessa secretaria. E quando a gente fala em cultura, a gente tem ainda para trabalhar, além de pagar funcionário e cuidar dos equipamentos públicos, nós também temos que trabalhar com a formação, difusão e profissionalização dessas instituições, da difusão, enfim. E como que se faz isso? Uma secretaria que cada vez mais reduz o orçamento, né? É uma secretaria muito importante, né? Se a gente for pensar na economia da cultura, né? Como que a gente trabalha com um orçamento tão baixo, com uma previsão orçamentária tão baixa para essa pasta? E a gente tem várias crises dentro da cultura, né? Principalmente na área de museus e equipamentos culturais como centros culturais. E o orçamento dá só para pagar funcionário. Como se faz o resto da cultura em Ribeirão com um orçamento tão baixo? O que está previsto aqui na lei, na LOA, né, para 2018, além de pagar os funcionários, né, é o fomento ao teatro, né, eventos, fortalecimento dos centros culturais, incentivo aos pontos de cultura, ampliação e reforma de museus, agentes de leitura, reforma e modernização de equipamentos culturais, subvenção do terceiro setor. Isso daria uma importância de 3.900.000. Por exemplo, o projeto de uma verba que vem do governo federal. Ele não entra no orçamento da prefeitura. E esse ano a gente tem 5 museus em Ribeirão Preto e só um está aberto, né? Então, como que isso vai... Tem que haver um investimento maior do que houve esse ano para que esses equipamentos sejam abertos, né? Para que eles voltem à população. Então, como vai ser feito? A iniciativa privada vai complementar essa verba? Ou, por exemplo, outra questão que eu não sei se está prevista no orçamento e que está caminhando, e provavelmente o texto já tem aprovado pelo Sistema Municipal de Cultura, é a verba do Fundo Municipal de Cultura, que prevê uma destinação orçamentária, né, da Secretaria de Cultura para o Fundo Municipal de Cultura, para promover difusão, fomento e formação artística e cultural. E esse ano deveria ter sido repassado para esse fundo 2% do orçamento da Secretaria de Cultura. E não foi repassado. E pelo que eu vejo, não há nem previsão que se repasse isso em 2018. Mônica, né? O seguinte, olha, existe sim, tanto a cultura, a gente trabalha, como você disse, todas as secretarias nessa gestão também, da gente deixar bem claro que os secretários, assim, tá numa busca incessante de verbas realmente, assim, sabe, de governo federal, estadual ou de parcerias mesmo. Mas, por exemplo, a gente tem 250 mil, isso tem, assim, dentro do orçamento de 14 bilhões da cultura, ele está, por exemplo, eu tenho reformas de museus, a gente tem, como o secretário disse, a gente tem o Ministério da Cultura, claro que lá dentro desses 14 milhões eu tenho vinculado e próprio. Tá? Então, tem a parte da prefeitura e a parte vinculada que vem do Estado e federal. Mas a gente tem, sim, verba destinada para a reforma de museus, tá? De formação cultural. Então, assim, tem fomento ao teatro. A parte, assim, exclusiva que você fala do Fundo da Cultura, realmente, isso, assim, eu não sei bem te dizer o seguinte, acho que ficou destinado 1%, né, do orçamento para esse ano.
Só que, na verdade, é o seguinte, ó, a gente precisa ver o seguinte, na cultura, eu não sei se esse fundo, vou ser muito sincera, se ele foi formalizado ou não para repassar essa verba, mas o que tem que ser trabalhado? Dentro desses 14 milhões que é destinado à cultura, ok, se fosse 2% ou 1%, isso vai para o Fundo de Cultura. E eu entendo também que esse Fundo da Cultura, quando o Conselho estiver pronto e tudo, isso deve passar. Todas as atividades, né, que for fazer, o próprio Conselho vai para a avaliação dele, mas a gente pode utilizar esse recurso também, né, para fazer o fomento à cultura, como eles têm, ponto de cultura, que a gente tem, por exemplo, destinado 500 mil às entidades que fazem terceiro setor, ligados à cultura, né, só à cultura. Então, a gente tem, sim, distribuído o que é de cada... Por exemplo, se não me engano, 8 milhões e 400 seria para o pessoal. O restante seria o investimento da cultura no fomento e nas atividades dela. Então, boa noite. Boa noite. Me chamo Manuela Aquino, faço parte do setor de educação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E eu gostaria de saber, em relação ao orçamento previsto para 2018 na Secretaria de Educação, mais específico, a construção de novas escolas. Se existe, né, já dentro desse orçamento, uma previsão para a construção de novas escolas da educação infantil, e se também já tem um planejamento de quais seriam essas escolas. Obrigada. Obrigado, Manuela. Desculpa, o seu nome é Manuela? Manuela, Boa noite, a Mônica Manuela, quer fazer um bem. complemento, secretário? Pode ser? Porque Pode ser, está sim, pode correlacionado? É isso, né? Eu também faço parte da Rede Municipal de Educação, trabalho na educação infantil. E eu gostaria de saber qual é a previsão orçamentária para a Secretaria Municipal de Educação para o ano que vem e se houve aumento, porque eu acho que isso está bem relacionado. O que a gente tem visto na projeção das escolas, né, que a gente tem feito isso nas reuniões de conselhos de escola, é que tem se pedido para aumentar o número de salas ou o número de crianças por sala, porque a previsão é de que, pelo menos nesse governo, não se construirão mais escolas. Então, eu gostaria de saber qual é a previsão orçamentária para o ano que vem. Você sabe que, dentro da arrecadação, obrigatoriamente 25% nós temos que ir para a educação. Você sabe também que nossa folha de pagamento ela ultrapassa 50%. Nós temos obrigação, estamos investindo 25% na saúde. Claro, só aí daria 100, não, mas tudo bem, estou incluindo folha de pagamento de todos os órgãos. Então, sobra muito pouco quando você quer fazer investimento. Em 2018, nós não conseguimos, 2017, nós não conseguimos fazer investimento. Nós simplesmente contingenciamos, o que é? Congelamos 100% de qualquer recurso para investimento. Porque o recurso não tem, você é obrigado a fazer os 25% na educação, 25% na saúde, você tem a folha de pagamento e tudo mais. O orçamento para 2018, na educação, é 510 milhões. Agora, você fala assim, como que nós vamos construir, então, os prédios da escola? Bom, primeiro que existe transferência de recursos entre o Estado, existe transferência de recursos da União, de alguns outros órgãos. Agora vem, e a contrapartida da Prefeitura? Aí está o problema, a contrapartida da Prefeitura. Porque uma escola não é apenas o prédio. Uma escola você tem que colocar os móveis, você tem que colocar todas essas condições. Nós estamos pensando, a única possibilidade que se tem é dentro da desmobilização, onde venda de alguns imóveis inservíveis ou não destinados ao uso da Prefeitura para fazer frente a essas despesas. E para isso há uma reserva, uma possibilidade de vender, arrecadar 25 milhões na venda desses imóveis. Aí nós teríamos como contrapartida para a construção de novas escolas.
Então, essas condições. Agora, os recursos, eles são muito restritos para que você tire do próprio orçamento e fala, vamos construir, vamos investir, vamos fazer investimento. Não, nós dependemos de empréstimos, dependemos de transferências e dependemos de desmobilização. Quer falar alguma coisa? Só completando, a gente não está com todas as escolas aqui, mas Parque dos Pinos a gente sabe que está contemplada para 2018 no orçamento, tá? E quando a gente fez a apresentação aqui do PPA, isso ao longo dos 4 anos e tem mais escolas, mas Parque dos Pinos a gente sabe que ela está dentro do orçamento. Além disso, nós temos que pensar que nós vamos ter uma nova cidade aí, que é a nova Vida Nova, né? Então também a necessidade vai acontecer a construção de creche, escola lá no Cidade Vida Nova. Boa noite aos nobres vereadores, ao secretário, Edneia. Meu nome é Paulo Sérgio Prudêncio, eu sou presidente interino do Conselho Municipal da Educação. Antes de eu entrar na educação, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Edneia. Se você tem informação, Edneia, de momento, qual foi o orçamento que era previsto para 2017 e quanto ele vai terminar agora, ao final do ano? O percentual, se foi para mais ou para menos? 17, você quer saber? Isso. 17, a educação... No todo. O orçamento do município. Ah, tá. 2.223. É o que sem a transferência. Estava previsto para 2017. Uhum. E a previsão de encerramento dele? Então, na verdade, a gente fala encerramento, a realização, né? Esse, por quê? 2.223 seria a receita, quando foi estimada a receita para 2017. Exato. Nós não vamos realizar todas as receitas lá esperadas. Por isso que quando a gente falou, que o Marcos Paulo perguntou, assim, menos de 2 bi. Menos. Entendeu? A arrecadação. A gente não vai arrecadar o que está previsto no orçamento de 2017. A nossa previsão seria essa, né? De total, hoje a gente não... Mas, assim, eu acredito que vocês tenham pensado, por exemplo, que o orçamento previsto para o ano que vem, algo em torno de 3 bilhões, ele deve ter um encerramento, você acredita, uma projeção. É difícil a gente falar um número, né? Mas a expectativa é que ele venha a ser superior a esse valor. De 2018? 2018. Dos 2.900? Isso. Como o secretário falou, esse ano a gente fez assim, como o ano passado, a gente bem sabe que na mídia saiu assim, que o orçamento foi superestimado, né? Isso. De 2017, aquela questão toda. Talvez por isso... mudança de governo, né, Edneia? Então, talvez de governo, os números mudam, talvez por isso que a gente também fala, a hora que a gente analisa 2017 com 2018, ele não tenha subido tanto, né? Certo. Por quê? Porque a gente sabe que aconteceu várias coisas aí que a gente não vai conseguir realizar todas as receitas, né? Então, na nossa estimativa, a gente fez esse de 2018, bem assim, vou te ser sincera, com o pé no chão, para a gente tentar realizar o máximo possível aqui, né? E que nem o secretário disse, o que vier a mais de receita seria, porque nós vamos fechar com déficit orçamentário esse ano, que o que seria, a gente teria que deixar, na verdade, uma cobertura para a gente ir pagando esses erros a pagar, né, ao longo do exercício. Porque há também uma expectativa de vocês de que durante o ano possa ter uma arrecadação melhor. Prova disso que foi a resposta, o posicionamento ao pessoal do assentamento. Sim, como o secretário também disse, no início dessa gestão, teve o COTIM, seria um comitê, né, de gasto, que a gente está avaliando todas as requisições. Então, a gente pode dizer que a gente economizou bem nesse sentido, para poder, como eu falo assim, a gente tem que trabalhar na execução, né, depois, com essas despesas, para a gente poder verificar, não haver um desperdício, né? E com isso a gente, que nem eu te falei, pode até ser, na cultura está faltando, mas isso ao longo da execução que a gente vai ajustar e que a gente pode, através disso, trazendo, a gente pode remanejar de uma secretaria para outra, isso é legal, trazendo para a Câmara ou não, né?
a gente tem um percentual que a gente pode fazer lá dentro, mas respeitando, a gente pode trazer para a Câmara, olha, eu arrecadei na infraestrutura, a receita que a gente estimou está maior do que a despesa que ele também teve a previsão, então essa sobra a gente pode fazer isso dentro das secretarias, esse remanejamento dentro das secretarias. Certo. E no caso da educação também, a gente tem que respeitar que tem um recurso próprio, tem lei, né, 25%, o governo é obrigado a repassar de certas receitas para a educação. E isso tem que ser realizado, porque senão isso dá multa para o prefeito e tudo isso, né? Então, às vezes, vocês vão pegar aqui, vou só te dar uma posição, na transferência, na estimada previsão do orçamento de 2018, a educação, existe um quadro no orçamento que ela está com 22,78, tá? Isso do orçamento. Aí vocês falam, gente, mas a gente não vai atingir nem os 25% da lei? Não, a gente vai atingir sim. Tá? Isso é obrigatório, a gente tem que atingir, né? O Edneia, aí que entra a minha pergunta. Primeiro, eu gostaria de fazer uma observação em cima da questão dos 25%, que ele é um valor mínimo a ser aplicado na educação. E eu milito na educação pública há quase 9 anos. Sou contador, acompanho os números e vejo que, não só na questão dos números, mas que na questão da estrutura física, do material, a educação está muito precarizada. Nós não precisamos nem entrar numa discussão, a questão de uniforme, material, falta de professores, manutenção nas escolas, a creche que você coloca do Parque dos Pinos, assim como outras 4 que são contempladas no PPA, eu gostaria de lembrar que são creches que não serão construídas com recurso público, e sim que elas são de empreendimento imobiliários em atendimento à lei para aquela comunidade que está sendo feito esse empreendimento imobiliário. E que não há, a gente teve aqui nas discussões anteriores aqui na casa, com relação ao investimento, que foi apresentado um plano plurianual da educação, aliás, um plano de ampliação no atendimento da educação infantil. E isso foi recusado pelo Executivo. Ele não veio contemplando essa situação. Então, eu fico muito preocupado com isso. Amanhã, eu fui convidado no Jornal da Clube, às 12h40, para falar sobre fechamento de salas, diminuindo o atendimento na educação infantil. Então, eu gostaria de deixar essa pergunta para o secretário: como que nós vamos fazer com essa educação? Há 10 anos, o assentamento da Barra carece de estruturas, seja ela, vou só falar na educação, seja ela da construção da escola, do atendimento ao transporte escolar, que é direito incontestável da criança. Não vou nem falar aluno, porque eles estão fora. Então, nós temos uma situação muito preocupante. E quando eu olho para o orçamento de outra secretaria, principalmente nas secretarias administrativas, eu vejo lá aquela solicitação para se aprovar a controladoria no município. É preocupante. Quando nós carecemos de um atendimento melhor na educação, na saúde, a cultura, com respeito à colega ali, eu acho que está abandonada há muito tempo. Então, na educação, pela minha experiência, pela minha participação, nunca houve um projeto, uma proposta, um planejamento para ampliação séria de atendimento. Há 2 anos isso vem sendo discutido das entidades, junto com a Secretaria e ao Ministério Público, para se fazer esse atendimento. Eu não acredito, não sei, é possível se fechar 25%. Mas se a gente olhar em loco, a gente não vê o recurso chegando nas escolas. E, pela proposta que está sendo colocada para a educação, mal vai dar esses valores, mal vai dar para atender o funcionamento delas. Mal vai dar, porque o recurso que foi destinado esse ano, ele
não contempla manutenção. Ele não é suficiente nem para manutenção das escolas. Então, se repete esse valor, aplicado uma correção da inflação, que seja um reajuste salário dos profissionais, ele ainda é insuficiente para que a educação sobreviva. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer das escolas ou das entidades conveniadas com a educação, do terceiro setor, depósito de criança? Ou vamos continuar deixando as crianças na rua? Então, nós temos que pensar que o recurso é público. Entendo que ele tem que estar, primeiro, voltado ao atendimento das necessidades da população. E isso serve para a educação, para a saúde, para a segurança, para a cultura. Então, fica difícil a gente pensar de uma forma diferente, que não há, pelo que é demonstrado nesse orçamento, um atendimento às necessidades de uma sociedade que já vem há algum tempo sendo prejudicada, seja na infraestrutura, problema de falta de água, rua com buraco, insegurança da população, o atendimento no transporte. Então, quer dizer, é todo um contexto que eu vejo, vereador Papa, eu vejo que esse orçamento, ele precisa ser revisto e precisa ser feito emendas para que mude essa realidade, porque essa realidade, ela não contempla uma sociedade que já foi lesada em governos anteriores e que esse governo não traz uma proposta nova. Muito obrigado. Eu estou de acordo com o seu desabafo, e é um direito seu de fazê-lo, né? Nós temos aí o Plano Municipal de Educação, que está em estudos, está sendo apresentado. Muito daquilo que você coloca, pode acontecer, está em estudos ainda. Agora, quero te dizer o seguinte, eu sou da Secretaria da Fazenda, dos Recursos Financeiros. Toda cidade é um condomínio. E depende de cada um falar onde vai gastar. Quando você quer gastar mais, cada contribuinte desse condomínio tem que contribuir com mais. Por isso que tem aí, quando se fala, vamos mexer em alíquotas do ISS, ou do ISS não se mexe. Vamos fazer isso, não, aí não se mexe. Vamos aumentar o IPTU não mexe. A realidade é essa, o recurso é esse. Você pode ver, pode pegar o orçamento que você tem, você fala assim, não, mas aqui é muito. Quando é muito? É R$1.000, R$2.000, para um volume enorme que a educação precisa. Você não vai ver dentro do orçamento, falar, bom, tira daqui, põe para cá, porque não tem esse espaço. O que nós precisamos é aumentar a arrecadação, isso sim. Aí sim, nós temos condições de saber. Porque isso nós estamos trabalhando com esse superávit. Se houver superávit, sim. Aí sim temos que aplicar bem. Mas hoje, para aquilo que se prevê, é isso. Não tem como tirar daqui e dali. Quando os funcionalismo, você tem que investir 51% no funcionalismo. O que você não pode tirar do funcionalismo, do pagamento, do salário? Tem que se investir 25% na saúde. Você não pode tirar da saúde. Onde tem dinheiro sobrando? Não tem. Esse que é o problema. Vai ter dinheiro sobrando quando houver superávit. Aí sim, temos que discutir onde é a melhor forma de operar. Nós tivemos uma arrecadação menor do que o esperado nesse ano de 2017. Né? A gente teve uma retração na economia do nosso país. Até perguntava para o senhor aqui em off, até em questão de imóveis, quase 50 milhões, a menos do que o esperado. E o que a Prefeitura planeja para aumentar a arrecadação do município no próximo ano? Como eu digo, nós somos um condomínio. Todos têm que haver um sacrifício de todos. Por exemplo, a planta genérica seria uma solução. Do IPTU? Do IPTU. Agora, não seria bem um aumento. Você fala assim, vamos fazer aqueles que estão pagando pouco, pagar o que deveria ser pago, só isso. Não precisa estar aumentando. Vamos fazer, quem paga pouco, paga o que deveria ser pago. Secretário, com relação à educação, existem vários programas do governo federal que tratam sobre
o atendimento, a inclusão do aluno, a criança na escola, o fornecimento do material, o fornecimento do uniforme, da merenda escolar, do transporte, pagamento de profissional da educação, que inclusive cidades, municípios aqui na região, com orçamento muito menor, mantém atendimento psicológico nas escolas, atendimento às crianças, porque caso uma criança, um aluno da rede pública precise de um atendimento, ele é encaminhado para a rede pública. E isso, às vezes, a gente enfrenta em situação na escola que esse aluno, às vezes, tem que esperar de 4 a 6 meses por um atendimento. E municípios, não se faz necessário citar o nome do município, mas eu posso conversar com o senhor depois, que tem esse atendimento dentro da escola. E aí o governo, nesse momento, retira o atendimento odontológico das escolas também. E quando se fala em construir uma escola, o governo federal, ele banca essa construção. Ele banca. Nós tivemos projetos que ficaram sem ser atendido de 4 escolas, que eu acredito que esse recurso já se perdeu e já veio para Ribeirão. E quando ele veio e não foi efetivado, ele é devolvido com correção do valor. Esse valor é corrigido, então isso é prejuízo. Então o que precisa é administração, o que precisa é eficiência, é competência. Há necessidade de ter competência. Existem esses imóveis da CETERP, que é um caso, uma referência, que estão há anos aí, parado, perdido, que não se faz nada. E não vejo que é com aumento, não só um simples aumento no investimento da educação que vai resultar numa qualidade. Não é só isso. A educação, ela é muito mais do que isso. Então, nós temos que discutir de uma forma coerente quando se fala em educação. E o que precisa é o município ter iniciativa, o compromisso com a sociedade de assumir essa educação. Quando eu digo assumir, se ele apresentar projetos que sejam eficientes, projetos adequados, o FNDE não se recusa a esse recurso, porque existe um investimento reservado que é para ser aplicado na educação, e esse investimento está sendo aumentado, segundo notícias que já foi vinculada a semana passada, que vai haver um aumento nesse atendimento. Então, nós precisamos pensar isso diferente, de uma forma diferente. O município de Ribeirão Preto está 3 anos atrasado na questão da aprovação do Plano Municipal da Educação, o que não impede e não tira a responsabilidade dele de efetivar o Plano Nacional da Educação, que diz que nós temos que ter pelo menos 25% da nosso município o atendimento em período integral. E eu recebo a notícia agora à tarde de que estão fechando salas, diminuindo esse atendimento. Eu já pedi hoje uma reunião com a secretária de Educação para discutir esse assunto. Então, não é justificativa aumentar esse imposto para poder bancar alguma coisa na educação. O dinheiro da educação ele tem que ser respeitado, o investimento tem que ser respeitado e tem que ser feito com forma responsável e competente, porque senão não há recurso que vai resolver esse problema. Senhor Paulo, obrigado. Inclusive, o senhor disse que vai entrar em contato com a secretária de Educação. Isso. Isso foi em relação à escola Ana Maria Chúfalo, na Zona Leste de Ribeirão Preto, Jardim São José, Manuel Pena. Nós já entramos em contato com ela, segundo a informação que nós recebemos de moradores daquela região, é que 60 alunos foram remanejados. Isso. Foram salas de aulas que foram fechadas. E ela disse, a secretária ao nosso gabinete, que é por falta de espaço naquela escola. E agora descobriram isso, vereador Papa, no final do ano letivo, né? Esse remanejamento, faltando pouco menos de 40 dias para encerrar, vereador, o ano letivo. E nós temos um outro problema, que é a questão da competência do Conselho Municipal da Educação, dentro das suas atribuições. Ele é um conselho deliberativo, consultivo, normativo, fiscalizador, e às vezes parece que
tanto o executivo, com relação à secretaria ou outros órgãos, não tem esse conhecimento. Então, essa questão é um assunto que se trata como projeção de salas. Então, eles fazem de acordo com... A distância do... a área tem uma lei municipal, está dentro do Estatuto do Magistério, que diz que, de acordo com a área, a medida da sala, quantos alunos comportam ali. Então, isso tem que ser respeitado, até a questão da segurança física da criança, quanto do desempenho da atividade do profissional. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo. Agora, a educação, para que os senhores vereadores tenham conhecimento, no município ela está andando para trás. Não é só o recurso que vai. Essa semana nós vamos ter no município, acho que é quinta-feira agora, a Prova Brasil, que vai avaliar as escolas do Brasil todo. E Ribeirão Preto, eu acredito, e já conversei isso com a secretária, que ela tem também esse entendimento, que as nossas avaliações vão ser piores daquilo que vinha tendo no ano anterior. Então, quer dizer, aí é competência desse governo, se conseguir fazer pior. Então, precisamos rever essa questão do recurso, porque educação não é despesa, é investimento. Secretário, gostaria de comentar? Eu não acho que seria estar muito mais restrito à própria secretaria, né? E, infelizmente, nós não temos nenhum representante dela aqui para fazer esse comentário. Só gostaria de dizer uma coisa, só para adiantar, né? A educação, eu sou professor, né? Lecionei há muito tempo, apesar de ter sido bancário também. A minha esposa é membro da diretoria da POSP, na região lá. É um negócio que nos preocupa. É claro, você diz, aqui pode estar pior nisso ou naquilo, pode estar melhor nisso ou naquilo, mas a educação, ela é muito sofrida em todo o Brasil, isso não tenho dúvida. Ela tem que ser melhorada, nós não podemos aceitar isso como menos. Não podemos aceitar o menos, temos que querer sempre querer o mais. Você tem razão, você tem, só que, infelizmente, nós não temos aqui ninguém da secretaria que possa dar algum outro informativo. Secretário. Posso só complementar, Paulo? O Tribunal de Contas, ele solta, esse ano ele soltou, acho que foi agora no comecinho de outubro, né, Sibeli? O IEGM, é o Índice de Gestão, né, de Efetividade dos Municípios. E, pelo menos assim, para nós aqui no município de Ribeirão Preto, a educação, ele está com B+. Então, assim, é um índice muito efetivo. Né? Então, assim, claro que eu acho que você também tem seus argumentos, né, de lutar pela educação e tal, mas, assim, só para né, mostrar que isso, enquanto o Tribunal de Contas, enquanto as contas, eles vêm, eles fiscalizam todas as escolas, e o nosso índice de Ribeirão Preto ficou B+. Secretário, uma dúvida em relação ao ano que vem, até mesmo para falarmos em arrecadação, nós tivemos uma mudança agora em questão do cartão de crédito. Que agora a bandeira do cartão, por exemplo, se você gastava no seu cartão de crédito, a parte do imposto ia para a cidade onde estava a empresa do cartão. E agora houve a mudança, que é onde o dinheiro vai para onde se gasta. Então, por exemplo, gastou no comércio de Ribeirão Preto, parte desse imposto fica para a nossa cidade. Já se tem ideia do valor que será arrecadado o ano que vem? Isso já, inclusive, nós já está no orçamento. Esse aumento de receita já consta do orçamento, nós já calculamos, mas por volta de 30 milhões. Alô? Eduardo Molina. Molina, por favor. Eduardo Molina. Associação Comercial. A gente tem tentado, a partir do início do atual mandato, acompanhar mais de perto as políticas públicas com as nossas pernas, né? A gente não tem também uma estrutura tão grande para acompanhar o debate, mas no plano diretor a gente fez todo o esforço, apresentamos 32 propostas, a maior parte aprovadas. No PPA fizemos uma leitura que não foi a leitura mais detalhada possível, mas fizemos um esforço de nos debruçar sobre ela, e também na LDO. A gente se ressentiu uma coisa em relação à LOA. Nós não encontramos a LOA em lugar nenhum para baixar, fazer o download e tentar analisar. Eu não sei se está em algum lugar
no site da Prefeitura, que a gente não localizou, no site da Câmara, mas nós não conseguimos identificar a LOA para fazer uma análise, porque a gente sabe que tem um ditado popular que diz que... Tem um monte de ditados bons, né? Mas um é que cobertor curto, ou você cobre a cabeça ou descobre os pés, né? Ou vice-versa. O outro é que em casa onde falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. A gente sabe que o cobertor está curto. A herança das gestões anteriores é muito pesada. A gente tem um déficit. Eu discordo do meu colega aqui, que acabou de me anteceder, mas eu não acho que dá para acreditar os maus resultados que, de repente, vai ter na Prova Brasil, porque o esforço de educação não é esforço de 8 meses, ninguém reverte algo em 8 meses. Quer dizer, se a prova vai acontecer agora, é herança, e se for ruim ou bom o resultado, tomara que seja bom, herança de anos anteriores, né? Nada, você pode até tentar implementar um novo ritmo, mas não se colhe rapidamente. Educação é coisa que se colhe no médio e longo prazo. Agora, além dessa questão de não termos encontrado, e se depois puderem nos enviar ou disponibilizar, nós temos interesse em voltar aqui na próxima audiência, já com uma pré-leitura da LOA, né? Tem alguns temas que nos chamam muita atenção, e um deles, inclusive, é um que, no geral, tem pouco recurso. Quando falta dinheiro, a primeira coisa que as pessoas fazem em casa é sentar e fazer... Vocês fizeram lá no Cotrim, né? Cotrim, criaram uma série de grupos de trabalho para fazer isso. Mas nas empresas e mesmo nas famílias, isso, no geral, é um projeto de longo prazo. A gente apoia a controladoria. A gente acha que ter uma controladoria que cheque as finanças, que faça a revisão de licitações, que fique atenta aos processos administrativos, que busque ineficiências, e mesmo que seja um órgão de corregedoria para maus funcionários públicos, é uma coisa boa, sabe? Não é uma coisa ruim. Aumentar a eficiência da máquina pública é aquilo que as empresas tentam fazer no seu dia a dia, pequenas, médias ou grandes. Nenhuma empresa sobrevive se ela for ineficiente. E aí o que nos chama a atenção, pelo menos o que a gente tinha visto na LDO e no PPA, é muito pouco recurso direcionado para a modernização administrativa. E quando a gente fala modernização administrativa, é porque a gente olha, e não é só a CIRP, não é só a prefeitura, nós da CIRP também temos problemas nessa área. É que a gente olha e enxerga o seguinte: os processos que a gente usa são de 15 anos atrás. O mundo está discutindo indústria 4.0, internet das coisas, inteligência artificial, toda uma revolução tecnológica que vai fazer com que pessoas que hoje cuidam de papéis possam fazer outras coisas. Talvez o secretário administrativo da escola possa estar em outra atividade. O cara que cuida de papelada e fazer anotações, uma lista lá de checagem no posto de saúde, possa talvez ser retreinado para estar exercendo uma outra função. A gente não enxerga muito isso na LDO e no PPA. Então, essa é uma coisa. O outro olhar que também nos chama... aí pode ser que a gente não tenha encontrado a contento. Eu tenho uma cidade hoje com 30 mil desempregados, né? Ok, educação infantil, ok, educação, né? O ensino médio, mas se eu não requalificar adultos, se eu não tiver... Metade da nossa população adulta não tem ensino médio. Como essas pessoas vão sobreviver num mundo cada vez mais tecnológico? Não é a LOA desse ano, mas eu preciso de um olhar de inclusão desses adultos de baixa escolaridade no mercado de trabalho, se a gente quiser construir um futuro. Nós não vamos, enquanto cidade, enquanto país, ter um futuro de médio e longo prazo se a gente não trouxer essas pessoas para uma visão, para um grau de escolaridade que as permita enfrentar os desafios tecnológicos que vêm pela frente. Era um pouco isso, né? Tem outros detalhes, mas esses são os temas que mais nos chamam a atenção. Obrigado. Bom, obrigado, Molina. Obrigado, Molina.
pela sua participação aí. De fato, me desculpa, houve uma falha assim da nossa comunicação de não ter disponibilizado a LOA no site. Isso já deve estar sendo providenciado? Já. Nós, Fazenda, tá? Nós passamos efetivamente o e-mail que é devido para a comunicação social, mas eles passam isso para a CODERP, então houve essa falha, mas ela me garantiu que amanhã já está disponível. Quando nós assumimos a administração, diziam-se a dívida é enorme, de fato né? A dívida da prefeitura é grande, é de longo prazo. E aí o vereador me perguntou aqui, mas 341 mil para encargos do município, de fato é o que nós pensamos em retornar, né? Pagar dívidas, esse valor mais ou menos, dívida fundada, dívida a curto prazo. Então, esses 341 mil que o vereador Papa nos perguntou. Gostaria de colocar outra coisa, é o seguinte, há uma preocupação, sim, na modernização. Nós vamos buscar recursos junto ao BNDES, mas, mais do que isso, já começa o Smart City, as cidades inteligentes e tal. Nós investimos, a educação, e você tem toda a razão, ela, de fato, ela ainda não investiu no seu parque de computadores. E lá tem 3 mil computadores, é um investimento muito grande. Então, tem que existir, sim, essa preocupação. Não precisa comprar nenhum avião, computador, mas um computador que funcione e que esteja em todas as escolas funcionando. Os outros órgãos, aos poucos, está havendo investimento. Conseguimos um empréstimo junto ao BNDES, que chama PEMAT, e estamos procurando investir bem. Você fala assim, mas esse ano você investiu o quê? Nada. Não investimos nada. Temos um recurso lá, mas não queremos jogar fora. Não queremos sair investindo em nada, aquilo que utiliza hoje é bonitinho ou tal, e depois não aproveita. Então, temos discutido muito naquilo que, de fato, faz solução. Então, estamos aí querendo criar o multifinalitário para que todas as escolas esteja interligada a todo o sistema da prefeitura, para que todo posto de saúde também. É um sistema caro, mas nós temos que esgotá-lo para ver se ele, de fato, atende às nossas necessidades. Quando vocês disseram a respeito da controladoria, eu sou filiado ao PSDB, mas nem por isso me impediu de ser convidado pelo prefeito Haddad, de São Paulo, e eu trabalhei 2 anos com ele me pediu que eu fosse diretor administrativo, ele foi diretor financeiro de Secretaria de Educação e chefe de gabinete da Coab. Eu acumulei 2 cargos nesse período que eu fiquei lá. Depois, problema de saúde, tive que sair. Eu digo para você, a controladoria lá, ela foi a bênção que o Haddad teve dos 4 anos que ele esteve lá. Você pode ter certeza. Duvido, não quero discutir se ele foi bom ou mau prefeito. Duvido que se vá falar alguma coisa da administração Haddad que ele tenha aceitado qualquer coisa que não tenha sido correta. Isso em função da controladoria. E o modelo de Ribeirão, claro que nós temos que ver o custo, claro que isso é importante. O modelo de Ribeirão, ele busca muito naquilo que foi feito em São Paulo. Infelizmente, soube que em São Paulo parece que já não está mais ligado, já houve alguma divergência, mas nesses 4 anos ela funcionou e funcionou bem. E nós temos que ter uma controladoria para que não tenha desvio, para que ela seja acompanhada, para ela que ter os municípios. Então, essa crítica que se fez, eu quero apenas dar um reforço, que é fora do assunto, mas apenas para defendê-la. Obrigado, secretário. Temos mais alguma participação? Pois não? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Newton César Antônio Custódio, presidente. Seu nome é? Newton César Antônio Custódio, presidente da Associação dos Moradores do Assentamento Mário Lago. E depois que a gente passa a participar desses debates, das secretarias, né, a gente vê o quanto é difícil trabalhar com tudo, né? Porque toda secretaria que nós anda não tem dinheiro. Principalmente Secretaria de Educação, Saúde e Infraestrutura no nosso município. Então, o que é? Se estamos falando de uma lei orçamentária anual, por que as secretarias não têm o dinheiro, não têm estrutura para o ano que tem que trabalhar com a população? Então, nós estamos achando aqui a dificuldade em todas as secretarias de pequenas coisas de máquina, como a Secretaria de Infraestrutura, como a ambulância para recolher um paciente dentro do assentamento, transporte coletivo dentro do assentamento. Eu acho que
vamos pontuar as nossas finanças, né, como a gente pontua na nossa casa, e o município que a gente mora é a nossa casa. Se a gente não cuidar dele, quem vai cuidar? Uma dos pontos na lei orçamentária anual, prioridade, saúde, educação, transporte. Ela tem que ser prioritária dentro de uma lei. Ela vem como terceiro, quarto, quinta prioridade dentro da lei, dentro de um orçamento municipal. Então, o secretário, ele é o chefe de todas as secretarias dentro do nosso município. O secretário da Fazenda. Não tem outro. É por ele que a verba do município ela é liberada. A secretaria elas vai receber todo ano, no início do ano, as verbas que vêm, mas são muito poucas. Olhando por cima, assim, não sou técnico em finanças, não tenho nenhuma escolaridade que dá capacidade como o secretário tem, e alguns daqui têm, de ver o quanto é pouco para as secretarias de educação, saúde e cultura. É muito pouco. Então, o município de Ribeirão Preto, a população de Ribeirão Preto, pouco entende da parte técnica, pouco entende. Porque é muito técnico quando sentam à mesa e vem explicar as técnicas de uma finança, as técnicas de um projeto. Então, nós precisamos ser mais práticos com a nossa população. Dar mais clareza para a nossa população. Enquanto não houver essa clareza, nenhuma pessoa, nenhum munícipe desse município, nenhum contribuinte, ele vai entender, porque todos os dias ele está passando por o mesmo problema. Ele não tem como olhar para frente e falar, meu Deus, aonde eu vou agora? Porque está muito difícil, e eu acho que o secretário, a sua colega de trabalho, ser mais simples na explicação dos projetos da lei orçamentária do município. Só por isso que a gente fica sem entender nada aqui. E já respondendo a pergunta do nosso vereador Igor Oliveira, a população não está aqui por divulgação. Se não fosse por os grupos que já participam aqui, não teria ninguém que viesse aqui ouvir isso. Não tem divulgação, não aparece, nem nas redes sociais, nem nada. Então, acho que a Câmara, o presidente Marcos Papa, que é o presidente da mesa, ser mais, jogar isso na rede para que o nosso município tenha mais participação dentro das audiências públicas. O seu nome é? Newton César. Newton. Obrigado, Newton. Quer comentar? Eu quero apenas louvar muito o seu trabalho no assentamento. Eu sei que o senhor é um lutador, é uma pessoa que está sempre um combativo, né, que está querendo melhoria para o seu grupo. Apenas só para... De fato, não é real que educação é terceira ou quarta, ou saúde terceira ou quarta. Para você ter ideia, a saúde, ela leva 614... Vai ser investido em saúde 616 milhões. Em educação, 510 milhões. Só esses dois órgãos pega mais de 50% do que vai ser arrecadado. Então, vou só tentar ser claro. Nós vamos arrecadar 2 bilhões. 1 milhão e 100 vai para saúde e educação. Então, é a maior parte. São as duas secretarias que têm o maior orçamento. Mas só isso. Mas não deixo de achar que a sua luta é uma luta muito rígida e severa, e eu acho que o senhor está correto, lutando para o seu meio, para o seu trabalho lá. Parabéns. Mais alguma participação? Secretário, eu queria colocar um posicionamento para o senhor e para o Molina, com relação à educação e à controladoria. Eu conheço bem o trabalho da controladoria. Meu irmão é diretor regional na Controladoria do Estado, aqui em Ribeirão Preto. E
Eu sei o trabalho, quanto é sério, responsável, sei da eficiência e da competência. Quando eu digo que se discute a questão da criação da controladoria, não que eu seja contra, que o momento não é oportuno, porque há necessidades maiores. Há necessidades maiores. Eu só vou aproveitar a colocação do presidente da associação, Nilton, com relação ao transporte escolar, para que o senhor tenha ideia, no início do ano, eu conversei com a coordenadora da educação lá do assentamento, em 15, quase 30 dias de aula, uns 15 dias de aula, no começo de fevereiro, as crianças só tiveram 5 dias que o ônibus do transporte escolar foi lá. Então, quando chove não vai, quando quebra o transporte no caminho, dia que ele não vai, e assim as coisas vão se levando. Então, a questão da controladoria, no momento que não é oportuno, porque a gente vê que não vai ter investimento nenhum, vai ter corte de gasto, não vai ser cumprido a previsão orçamentária desse ano, nós temos que pensar que os senhores secretários têm que ser criativos e competentes. A Edneia falou da avaliação do Tribunal de Contas com relação à educação. Quantas vezes o Tribunal de Contas recusou as contas do município e essas contas foram aprovadas? Então, Edneia, questão de avaliação, de índice, existe critérios para se fazer, e cada índice que é apresentado tem o seu critério específico. E isso não quer dizer que a educação vai bem, ela não vai bem. Quando o Molina fala da questão do ensino profissionalizante, existe uma recomendação da Unesco no atendimento da educação na primeira infância, e que o Brasil todo não cumpre, e Ribeirão não é diferente disso. Então, pela pujança, pelo tamanho da cidade, pelo seu orçamento, nós teremos que estar numa situação muito melhor, não só na educação. Quem acompanhou os meios de comunicação, viu que a semana passada, as pessoas eram atendidas lá na UPA, sem um ar-condicionado, sem uma condição mínima para atender aquilo ali. Os pacientes, as pessoas que procuravam atendimento. Então, nós não podemos pensar numa despesa extraordinária no momento que nós não estamos dando conta, aliás, o município não está dando conta de cumprir com as despesas que já tinham sido comprometidas, assumidas. Então, nós temos que pensar em ter prioridades. E o que é prioridade? Então, eu penso assim, na minha casa, eu tinha uma empregada, a situação me desfavoreceu, eu fui obrigado a dispensar a empregada. Eu tenho que dar um jeito. Se eu trabalhava 6 horas, passei a trabalhar 12. Eu não posso deixar faltar, eu não posso deixar de cumprir com as minhas obrigações. Eu não tenho como jogar para o ano seguinte um empenho, uma dívida sumida. E a questão, por exemplo, logo que eu cheguei, o senhor colocava que a questão da Ribeirão em dia, né, contas em dias, contas certas, que foi aquele... Regulariza Ribeirão. Isso, que deu o benefício aos inadimplentes para ter uma possibilidade de recomeçar, não é questão do ponto de vista. Aquilo lá causou um prejuízo ao município porque se abriu mão de receita. Primeira coisa, isso é fato. Agora, se fez necessário, isso era uma alternativa, tudo bem, é compreensível. Agora, volte-se a dizer, vamos aumentar o IPTU, vamos aumentar o ISS. Eu pergunto, aquelas pessoas que foram beneficiadas, nada contra, mas será que elas vão voltar o ano que vem, sabendo que os impostos aumentou, que elas vão poder continuar? E com relação ao ensino técnico que é proposto aqui pela Associação Comercial, pelo Molina aqui que ele comentou, se nós não conseguimos nem atender as crianças de 0 a 6 anos que têm um direito garantido, que estão fora da escola, então eu não posso pensar no amanhã, se o meu hoje, eu não sei como é que ele vai ser.
É como diz aquele ditado, vamos vender o almoço para comprar janta? Então, essa inconstância, essa incerteza aí desse orçamento que nos deixa inseguro. A gente sabe assim, vai ter dinheiro o ano que vem, mas esse dinheiro pode não chegar, pode mudar, compreensível. A economia ela é flutuante, um momento ela pode estar boa, outro não. Queria só pedir para você concluir assim, a gente deixou estender Perfeito. o tempo, porque como tem pouca participação, eu não fiz um critério, assim, normalmente são 3 minutos. 3 minutos. Então, para que a gente possa caminhar para o encerramento... Certo. Eu agradeço Imagina, a oportunidade. tivemos essa oportunidade. E desculpa Imagina. se fui prolixo. Mas a minha preocupação é essa, meu vereador, é o objetivo, o foco desse orçamento, para onde ele está direcionado. Então, nós temos demandas sociais importantes e que vejo que são prioridades nesse momento. Obrigado. Bom, é isso. Temos alguma... Então, só pediria para restringir a 3 minutos para a gente poder encerrar. Sim, é muito rápido. É mais uma questão de esclarecimento. É que vocês tocaram num ponto agora, né, em resposta à minha fala, que foi uma questão da estratégia da desmobilização, né, como forma de aquisição de novos recursos para o orçamento também da prefeitura, numa forma de complementação. Eu gostaria de saber se já existem esses imóveis, né, que estão à venda, se são públicos, como que está um pouco essa política, porque não é uma política só do município de Ribeirão Preto, mas de outros municípios do estado de São Paulo. Então, eu gostaria de saber se já existe de fato e onde a gente poderia acessar essas listas, como que está esse processo via poder público. Obrigada. Manuela, só para falar para você o seguinte, claro que existem, né, a quantidade é grande. Para você ter ideia, hoje nós temos 3.000 imóveis da prefeitura em Ribeirão Preto. Claro que muitos deles, a grande maioria, eles faltam ainda a matrícula de cartório e tudo mais. Desses 3.000 imóveis, são muitos destinados a uso, praças, escolas, claro, são todos imóveis. Mas nós já teríamos, para comercialização, se quiséssemos, se pudéssemos comercializar, porque isso não é uma vontade apenas do Executivo, mas sim é tremenda de lei, tem que ter um aceite da Câmara de Vereadores, que é bastante rígida nisso, para saber aonde vai o dinheiro, e esse dinheiro não pode ser destinado a custeio, só pode ser para investimento, mas nós entendemos, nós vamos colocar, vamos regularizar, é política da Secretaria da Fazenda, regularizar todos esses 3.000 imóveis. E nós acreditamos que ainda existam mais de 1.000 imóveis, ou até 2.000 imóveis, que estão aí, são da prefeitura e que nem a prefeitura sabe que é dela. Então, é uma política. Agora, vender é aquela história, há uma vontade, agora você nem sempre ele concretiza. No governo anterior, para o orçamento deste ano, eles colocaram que arrecadariam 60 milhões na venda do imóvel, não arrecadaram nada. Nós já estamos sendo um pouco mais modestos, diz que nós arrecadaremos o ano que vem 25 milhões. Não, ainda não temos, não, viu? Não temos a lista. Bom, obrigado, secretário, obrigado a todos. Só para, Newton, para te informar, nós obedecemos tanto a lei que obriga a publicação em diário oficial, em jornais de grande circulação, como fomos além, divulgamos nas mídias sociais. Ontem o jornal A Tribuna publicou uma matéria extensa sobre a audiência de hoje. Sábado a Rádio CBN publicou uma matéria extensa sobre a audiência de hoje. Então eu quero dar os parabéns. O site da Câmara Municipal, o vereador Igor está aqui me lembrando. Então eu quero parabenizar vocês que estão aqui representando os núcleos vivos da sociedade civil. Tem o pessoal do assentamento Mário Lago, Secretaria de Educação, Conselho de Cultura, ACI, Conselho Municipal de Educação. Parabenizar por quê? Hoje é lei de orçamento. Eu não sei quem estava aqui nessa audiência do ano passado. O presidente se autoproclamou relator. Fez uma coisa... Para vocês terem uma ideia a que ponto nós chegamos na administração passada, eles disseram que iam arrecadar 2 bilhões e 800 como receita total, e a gente está vendo que não chegou a 2. A imprensa estava ali, eu gritava sozinho, que era isso
golpe na população, porque eles estavam mentindo, superestimando uma receita para não confessar que a cidade estava quebrada. E aí, é diferente, eu falo assim, politicamente, a gente fazer uma base de apoio é uma coisa. Agora, ser comparsa de assalto, ser comparsa de mentira, de enganar uma cidade inteira, de enganar quem precisa de educação, quem precisa de saúde, gente, não é uma mentirinha. Não está falando de 10%, está falando de uma estimativa de arrecadar quase 3 bilhões e arrecadar 1 bilhão e 900. Arrecadar é uma expressão genérica, né? O orçamento geral da cidade. Então, eu denunciei isso, e fomos até a justiça denunciar isso, que tratava-se de um escândalo. A prefeitura se autofinanciava com calote. Qual é o problema de se autofinanciar com calote? Qual é o problema? Para vocês terem uma ideia, lá no Córrego das Palmeiras, tinha que ter sido feita lá uma caixa de contenção das águas pluviais. Não era feita, sabe por quê? Porque a prefeitura lançava edital de licitação, ninguém queria participar. Dava deserto, porque não sabe se vai receber. O Parque Genaro está aqui com essa rua caindo. Já faz 3 anos que eu fiz o boletim de ocorrência, a prefeitura foi lá, fechou o parque e não veio mais. Então tem um ditado antigo, Newton, que diz assim, que é quando a maré está baixa, que você descobre quem está pelado. Porque a hora que a maré está alta, está todo mundo disfarçando que está vestido, mas está nada. Foi isso que aconteceu com o Brasil, foi isso que aconteceu com Ribeirão Preto. Um festival de indisciplina fiscal. Quem sofre mais? O pobre. Porque hoje, as classes mais favorecidas, a ciranda financeira voltou no Brasil há 4, 5 anos. Quem tem dinheiro para aplicar em banco, cruza os braços e no final do ano vai lá e tira 4, 5% limpo. Quem que sofre mais? Quem não tem acesso a posto de saúde. Nós não vamos encontrar um país do mundo que a irresponsabilidade fiscal gerou estabilidade econômica e inclusão. Não existe um caso. E eu tenho ouvido falar em pessoas que estão pedindo volta de ditadura militar. Eu desafio também. Me apresenta um país desenvolvido que foi uma ditadura militar que provocou estabilidade, inclusão social e desenvolvimento. Não é? Então nós chegamos a esse ponto em Ribeirão Preto, onde não havia um apoio parlamentar. Havia um conluio para assaltar a cidade e dizer que estava tudo bem. Então, hoje a gente de cara com a realidade, nós temos, depois de 1 ano, uma cidade que tinha um déficit fiscal corrente de 10% e vai bater em dezembro agora com 3%. Eu não posso deixar de reconhecer o esforço dessa equipe que está aqui, mas eu tenho que dizer com você o seguinte, chega de privação para a nossa cidade. 2017 foi um ano duríssimo. Tem cidades aqui na nossa região que não sofreram esse calvário. A exemplo de São Paulo, capital, que houve a controladoria, o Dória não herdou uma cidade quebrada. Ele herdou uma cidade administrada. Aqui herdou-se uma cidade falida, quebrada, que ninguém queria fornecer remédio para as farmácias. Né? Então nós temos um desafio muito grande a ser feito agora. A prefeitura, eu disse no começo, vai ter que ser criativa, não na contabilidade, pelo amor de Deus. Chega de contabilidade criativa nesse país e nessa cidade que infelizmente houve sim. Mas criativa no sentido de buscar recursos, como, por exemplo, apoiar o segmento da cultura num fundo de participação. O fundo de cultura precisa crescer de alguma forma. Se nós legalizássemos o PIC, Mônica, como houve o Programa de Incentivo à Cultura em Ribeirão Preto, através de um incentivo como o ISS, por exemplo, 1% do ISS aumenta em 1/3 o orçamento da cultura. A Secretaria da Cultura com mais 3 milhões faz muita diferença. Um orçamento de 14 para 17. Já foi 19 em Ribeirão. Então nós vemos um retrocesso, né? Porque havia uma ação de governo, mas havia também uma ação da Secretaria da Cultura. Então a gente, agora é a hora da verdade. Nós estamos olhando para a verdade. A inflação é uma ferramenta que penaliza o trabalhador e beneficia o mau administrador, porque parece que ele está arrecadando mais, mas ele não está, porque o poder de compra do trabalhador diminuiu. O ano que vem nós vamos ter uma inflação, esse ano já uma inflação abaixo da meta,
A acumulada dos últimos 12 meses está dando 2,95, quase 3. O ano que vem teremos 3, talvez um pouco mais. Então, em tese, vai se arrecadar menos. Ou em termos nominais, vão se arrecadar menos. Mas só que vai sobrar mais dinheiro para consumir. E a economia vai voltar a girar, porém de maneira real, não através de pedalado. O secretário, talvez para não ser indelicado, disse que a prefeitura se financiava com calote, mas não era só com calote. Era pedalada. Tentaram parcelar a dívida do IPM aqui em 72 meses, no final do ano passado. Então, eu vou repetir os parabéns para vocês e, assim, dizer para a sociedade civil que nos acompanha aqui nessa audiência pública, é o orçamento da cidade, é a peça mais importante que essa Câmara vai votar. É onde vai gastar, o quanto e por quê. Tinha que estar lotado isso aqui. Nós divulgamos sim, senhor Nilton. Eu acolho no coração a crítica, mas a gente fez a lição de casa. Mas vocês estão aqui motivados para defender a comunidade de vocês. Eu não vejo vocês aqui puxando a brasa para a sardinha de vocês. Não, é uma comunidade inteirinha. É uma cidade inteira que vai ser beneficiada com a educação. É uma cidade inteira que vai ser beneficiada com o desenvolvimento econômico. Eu estou falando de desenvolvimento, não crescimento a qualquer custo, né? Porque o crescimento incha, mas não desenvolve, não tem inclusão, não tem responsabilidade socioambiental. Então, assim, parabéns para vocês, que podiam estar em casa, cuidando da própria vida, estão aqui. Né? E vamos parabenizar quem está assistindo pela TV Clube, quem está assistindo pela TV Câmara, quem está acompanhando pelo site da Câmara Municipal, porque muitas vezes não pôde vir e está acompanhando de casa e vai agora ter tempo de apresentar sugestões por escrito para que os vereadores possam transformar em emendas. Me perdoem, eu me estendi. Eu pergunto se o vereador Igor gostaria de fazer uso da palavra. Vereador Marmita. Só agradecer, Papa, a todos presentes aqui nessa noite, a você, presidente da Comissão de Finanças, ao secretário, Manuel Jesus Gonçalves, a Dinéia e a Cibele também, o público presente, ao Luffy e ao Rogério Cardes e o vereador Marmita, e também a TV Câmara e o público que nos assiste em casa. Secretário, obrigado, vereador Igor. Secretário, gostaria de fazer alguma consideração? Não? Então, eu me dirijo agora ao prefeito Antônio Duarte Nogueira Júnior. 2017, Ribeirão Preto já viveu privações demais, reconheço a lição de casa muito bem feita na redução do déficit primário corrente, mas vivemos privações demais. 2018 tem que ser um ano de mais atendimento à população, ainda que esse ajuste perdure para 2019, que o prefeito não seja tão rigoroso com o ajuste fiscal em 2018, a cidade precisa de um fôlego, a cidade precisa ser atendida com ruas pavimentadas, com uniforme entregue na rede pública em dia, com os professores remunerados, com as entidades assistenciais conveniadas também remuneradas naquilo que merece. Então, eu me dirijo especialmente ao prefeito, porque o secretário, ele está cumprindo diretrizes e não é com ele a ação política. O político tem que agir preventivamente para que o problema não surja lá na frente. Então, eu repito, reconheço o esforço fiscal do governo, mas 2017 foi um ano de privações severas, 2018 é hora de atender mais a população, ainda que o ajuste perdure para 2019. Então, agradeço a presença de todos, agradeço também aos técnicos da Secretaria da Fazenda, que até agora, 20 e 15, estão conosco aqui nos auxiliando no entendimento do orçamento, e principalmente a você que acompanha os trabalhos pela TV Câmara, pela TV Clube e pela imprensa que comparece à Câmara Municipal nessa noite. Declaro encerrada essa audiência pública, tenham todos uma boa noite.